Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas em suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los, a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem um alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacuda o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aqueles daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele? Outros diziam: É Elias, e diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele na mesa. Então disse o rei à menina: Pede-me o que quiseres que eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: O que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des um prato a cabeça de João Batista. E o rei se entristeceu muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não podia negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-a na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. A primeira multiplicação de pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco,
porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Mande-os embora para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós a comprarmos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estavam, e os que achavam enfermo. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam-se os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de seus vestidos, e todos os que lhe tocavam saravam.